Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia do Rio de Janeiro investiga 30 possíveis casos envolvendo o anestesista Giovanni Quintela. São mulheres que foram atendidas pelo médico e que podem ter sido alvo de algum tipo de abuso. A lista com os nomes das pacientes já está com a polícia. Os prontuários médicos vão ser analisados para saber se houve excesso de sedação. A paciente do vídeo que revela o abuso cometido por Giovanni Quintela Bezerra soube do crime ontem. Ela tomou o coquetel anti-HIV para evitar uma possível contaminação. E só hoje voltou a amamentar. Por telefone, conversou com a delegada. Perguntei como estava o filho. Ela chorou, se emocionou, disse que está muito abalada psicologicamente, claro, mas colocou à disposição, o filho está bem. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, visitou hoje o hospital onde o crime aconteceu. Ele conversou com a equipe de enfermagem que gravou o abuso e disse que novas medidas estão sendo estudadas para garantir a segurança das pacientes. Parabenizei os profissionais pela atitude que eles tiveram, atitude corajosa, atitude destemida, e também coloquei o Estado à disposição deles. Uma das duas mulheres que fizeram cesárea no mesmo dia da prisão do médico compareceu à delegacia. Ele aplicou uma dosagem muito forte nela. E aí ele falou assim, olha, você está sentindo as suas pernas? Ela não. Teve um momento que ele ficou sozinho com ela, não tinha mais ninguém, e ela começou a balançar. A parte de baixo ela via balançar, mas não sentia nada. E aí ela falou com ele assim, olha, ele disse, mas você está sentindo uma coisa? Eu falei, não estou sentindo mais nada. Aí ela apagou. A dona do celular que registrou o abuso também esteve por lá para pegar o aparelho. Giovanni continua preso em uma cela isolada de Bangu 8. A defesa dele ainda não foi constituída. Giovanni morava de frente para a praia, neste prédio, aqui na Barra da Tijuca. De acordo com os vizinhos, ele mantinha uma rotina discreta. Pela manhã, descia para ir à academia e não costumava conversar com ninguém. Assim que soube do crime, o proprietário pediu para que Giovanni deixasse o apartamento. Hoje, os pais dele estiveram aqui e retiraram alguns pertences. É toda uma circunstância realmente de posição dentro de um hospital, posição social. É isso, ele contava que não fosse ser pego. 10 meses depois do crime, a polícia chegou ao suspeito pelo assassinato de um comerciante durante um arrastão em São Paulo. A investigação tenta desmontar uma quadrilha que sai da periferia da cidade para roubar nos bairros mais nobres da capital paulista. O assaltante preso hoje, segundo a polícia, é este homem de capacete branco. Ele era procurado havia mais de 10 meses. Aqui, o suspeito rende a vítima que está dentro do prédio e exige o celular. Na sequência, ele já leva o telefone do outro jovem, dá um golpe na cabeça dele e foge na garupa da moto. Para a investigação, o criminoso é Rafael Pereira dos Santos Osório. Esse roubo aconteceu logo depois de um arrastão que fez 12 vítimas no ano passado, num dos endereços mais sofisticados de São Paulo, a região dos Jardins. Durante o ataque, Leonardo Iwamura, de 43 anos, foi morto. Quem atira, segundo a polícia, é Rafael Osório. Repare que nas duas imagens, os criminosos usam a mesma roupa. Até o familiar dele reconheceu ele com o capacete no dia do crime. A delegacia que investiga mortes em roubos prendeu nesse ano 26 suspeitos. Eles estariam envolvidos em mais de 70 crimes. O homem preso hoje faz parte de uma quadrilha de assaltantes conhecida aqui da polícia. São jovens moradores de uma comunidade da Zona Sul de São Paulo que roubam motos para praticar outros crimes em bairros nobres da capital paulista. Deslocam para os bairros onde existem pessoas mais abastadas, aí eles fazem esses tipos de roubos. Que os bandidos cada vez mais pensam menos na questão da vida, né? A vida do ser humano não vale nada. Durante a transferência para o local onde ficará preso, o suspeito negou participação no crime. Não fui eu, doutor, eu juro! Veja agora outros destaques do dia. Congresso promulga lei que amplia programas sociais e novo Auxílio Brasil será pago em agosto. Primeiro-ministro da Itália anuncia renúncia após perder apoio no parlamento. Futebol dá lugar a cenas de violência em jogos decisivos em 3 estados.
Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O prédio que pegou fogo na região da 25 de março, em São Paulo, começará a ser demolido no sábado. A prefeitura fez um acordo com o proprietário, que vai arcar com os custos da operação. A implosão foi descartada porque aumenta o risco de desabamento das construções vizinhas. A região da 25 de março está quase de volta à normalidade. Pouco mais de 400 lojas seguem fechadas. A grande maioria na rua do prédio que pegou fogo. A Luísa, que é dona de uma loja de artesanato, só voltou a trabalhar hoje. 3 dias sem vender é bastante prejuízo, né? Infelizmente, muitos não vão conseguir voltar ainda, né? 3.000 funcionários que ganham por comissão de vendas foram afetados pelo incêndio, segundo o Sindicato dos Comerciários do município. Moradores da região também contam os prejuízos. Nossa equipe entrou neste outro edifício que teve a fachada parcialmente queimada e constatou os danos causados pelo fogo. A prefeitura informou hoje que, em Assembleia Geral, o condomínio do edifício incendiado aprovou a proposta de demolição. Os bombeiros anunciaram ontem que o fogo estava extinto, mas um pequeno foco ainda foi visto na parte de trás do prédio hoje de manhã. Existem andares ainda com material dentro, vocês pegam o térreo, primeiro, segundo andar, eles não foram tão atingidos, então tem material inflamável nesses andares, esse material terá que ser retirado. Os bombeiros vão entrar, vão medir temperaturas e à medida que a gente conseguir ir liberando os andares, tem a avaliação do drone, se a gente conseguir detectar que existe segurança, daí a gente começa a entrar no prédio, fazer desobstrução para o início dos trabalhos. Os trabalhos de limpeza dos escombros vão começar no sábado. Só depois dessa limpeza, a demolição vai começar. Não há condições da gente fazer uma implosão. Então, vai ser uma demolição mais delicada, com equipamentos externos, pelo menos num primeiro momento. Se houverem condições de entrada das pessoas para continuar a demolição também de forma manual, isso será feito. Você vai ver agora imagens do interior do prédio que pegou fogo aqui na região da 25 de março. Aqui onde nós estamos, dá para ver muito bem o interior do 8º, do 7º e do 6º andares. Caixas, material de escritório, tecidos e até eletrônicos. Tudo queimado, sobrou muito pouca coisa. 120 pessoas trabalhavam no prédio, mas ninguém ficou ferido, porque, por sorte, era domingo. O brasileiro expulso de um voo e detido em seguida corre o risco de ser processado conforme a lei americana. Ele teve uma briga com a comissária da companhia aérea enquanto voava do Brasil para Nova York. O comandante fez um pouso de emergência em Porto Rico, no Caribe, para que o passageiro fosse preso. O vídeo feito por um passageiro mostra o homem detido, sendo expulso do avião, depois de supostamente brigar com uma comissária. Quem aparece nas imagens é o brasileiro Marcos Aurélio Lima Carvalho, de 29 anos. A foto foi tirada pela mãe dele horas antes da prisão. Dona Isabel, que vive em Goiânia, conta que só soube o que aconteceu 2 dias depois e não entende direito o que houve. Quando foi 8 horas da noite, ele me ligou rapidamente. Eu falei, Marcos, o que aconteceu? Ele, mamãe, eu briguei no avião. Eu falei o motivo. Ele falou, eu bebi. Marcos Aurélio mora em Toronto, no Canadá, há 12 anos. Ele estava passando as férias no Brasil. Na segunda, embarcou de Guarulhos para Nova York. De lá, pegaria uma conexão para o destino final. A confusão teria acontecido no momento em que o avião sobrevoava o Caribe. Por isso, foi feito um pouso de emergência em San Juan, capital de Porto Rico. Marcos foi e continua preso no país. Por meio de nota, a companhia aérea disse que tem tolerância zero para comportamentos indisciplinados. Em situações como essa, o comandante é a autoridade máxima da aeronave e é ele quem decide qual atitude tomar. A legislação para voos internacionais diz que, em caso de delitos cometidos a bordo, prevalece a legislação do país de origem da empresa aérea ou da nação que está sendo sobrevoada. Como Porto Rico é um território americano, assim como a companhia, o brasileiro vai responder de acordo com a legislação dos Estados Unidos, uma das mais rigorosas do mundo. O consulado desse estrangeiro é informado do que está acontecendo para verificar se pode tomar alguma medida protetiva, se pode oferecer um advogado ou dar algum tipo de assistência para esse cidadão.
Mas agora é bem mais provável que ele realmente fique por lá um bom tempo. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que está prestando toda a assistência ao brasileiro por meio do Consulado Geral em Miami. A mãe diz que teve acesso a poucas informações e pede ajuda para trazer o filho de volta. Eu nunca vi ele se meter em nenhum tipo de problema. Ele é um bom filho. Ele nunca me deu problema, a gente sempre é muito amigo. 12 pessoas foram indiciadas por suspeita de desvios milionários em invasões a computadores de instituições financeiras. Em uma delas, clientes tiveram as contas violadas e o prejuízo chegou a 3 milhões de reais. Era de madrugada quando a polícia saiu para cumprir os 28 mandados de busca e apreensão. Além de São Paulo, os alvos estavam na região metropolitana e em 2 cidades do interior do estado. Polícia! Segundo as investigações, os envolvidos participaram de uma invasão nos computadores de uma instituição financeira no 2º semestre do ano passado. Clientes tiveram suas contas violadas e o prejuízo chegou a 3 milhões de reais. Celulares e um computador foram apreendidos. 12 pessoas foram indiciadas por suspeita de furto qualificado e associação criminosa. Esse dinheiro ficou nas contas deles. Eles não fizeram aquela modalidade de transferir várias vezes para repartir essa vantagem indevida entre diversas pessoas, indicando assim a obtenção da vantagem indevida. As penas para esses crimes variam de 1 a 8 anos de prisão. Os suspeitos vão responder ao processo em liberdade. O governo reduziu a estimativa para a inflação neste ano e aumentou a projeção de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Os dados foram divulgados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A previsão de inflação até o fim do ano caiu de 7,9% para 7,2%. O governo espera que o crescimento do Produto Interno Bruto suba de 1,5% para 2%. Guedes destacou que a economia do Brasil vai crescer, enquanto há risco de recessão no mundo. A inflação continua subindo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ontem saiu o índice de preço ao consumidor mais alto dos últimos 40 anos, 9,1%. Enquanto a inflação brasileira deve começar a descer. Se é verdade que o momento é de emergência, é um momento difícil, por outro lado, existe uma enorme oportunidade para a economia brasileira. O Banco Central informou hoje que o nível de atividade econômica do Brasil caiu 0,11% em maio, na comparação com abril. Resultado é melhor que o do mês passado, quando a queda foi de 0,64%. Durante a divulgação dos dados, Paulo Guedes voltou a defender a proposta aprovada ontem que amplia o Auxílio Brasil e cria uma série de benefícios sociais. O ministro disse que os efeitos econômicos da guerra da Ucrânia justificam os mais de 41 bilhões de reais destinados ao pacote em um ano eleitoral. Dizem que o programa é eleitoreiro. Tem que escolher. Se há fome no Brasil, se as pessoas estão cozinhando a lenha, se isso tudo é verdade, esse programa não é eleitoreiro. Ou esse programa é eleitoreiro e não tinha ninguém passando fome. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje no Maranhão que o Brasil vai importar diesel da Rússia para afastar o risco da falta do combustível por aqui. O presidente começou o dia dando entrevistas. Em uma delas, falou sobre o acordo com a Rússia para importar diesel. Está bastante avançado a importação de diesel, bem mais barato do que onde a diretoria outra da Petrobras comprava. Não sei o prazo, 2, 3 meses, se Deus quiser, deve estar chegando o diesel aqui. Na mesma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que deve conversar na semana que vem por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e sugerir uma forma de acabar com a guerra com a Rússia. Bolsonaro não quis adiantar qual seria essa solução. O presidente Bolsonaro ainda respondeu às críticas de que a PEC que amplia benefícios sociais, aprovada ontem na Câmara, teria objetivos eleitorais. Quem está passando fome, não interessa a época. E não é apenas os R$600, ajuda os taxistas,
né? É uma ajuda para os caminhoneiros também, no Vale Gás também ajuda. Pode ter aprovado há mais tempo essa PEC, né? E ainda nesta edição você acompanha a cobertura completa sobre a promulgação da emenda constitucional que amplia os benefícios sociais. Agora destaques internacionais. Um ataque com mísseis deixou ao menos 23 mortos na Ucrânia, incluindo 3 crianças. O bombardeio foi na cidade de Vinnytsia, a 200 quilômetros da capital, Kiev. Outras 60 pessoas foram hospitalizadas e, segundo as autoridades ucranianas, os mísseis foram lançados de um submarino russo no Mar Negro. A Rússia não comenta. A guerra na Ucrânia já deixou mais de 5 mil civis mortos em 141 dias, segundo a ONU. Também hoje, a União Europeia autorizou a circulação de mercadorias russas pelos países integrantes do grupo. A medida busca esfriar as tensões entre o bloco europeu e a Rússia. As sanções comerciais contra Moscou não vão mais se aplicar ao transporte ferroviário, desde que o carregamento não sirva para fins militares. A Rússia utiliza trens para levar mercadorias como aço e ferro para o território de Kaliningrado, que faz parte da Rússia, mas está localizado entre outros países do bloco. No Haiti, 89 pessoas morreram em confrontos entre grupos rivais. A onda de violência dura mais de uma semana. Em meio à disputa entre grupos armados, os protestos contra o governo também se espalharam pelo país. O principal motivo são os preços dos alimentos e dos combustíveis. Por falta de equipamentos, a polícia não interferiu nos confrontos. Já na Argentina, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o governo de Alberto Fernandes. Os manifestantes se reuniram numa das principais ruas da capital, Buenos Aires. O grupo pede que o dinheiro usado para pagar a dívida externa sirva para financiar auxílios à população carente. O país vive uma das piores crises dos últimos anos. A inflação já ultrapassou os 60% nos últimos 12 meses e a estimativa é de que chegue aos 80% até o fim do ano. Veja ainda hoje. Soja é furtada de trem a caminho do Porto de Santos. Operação da polícia prende suspeitos. E a reportagem especial sobre os casos recentes de violência que marcaram 3 partidas decisivas pela Copa do Brasil. O Congresso Nacional transformou em lei no início da noite a mudança da Constituição que autoriza a ampliação dos benefícios sociais. O presidente Bolsonaro foi pessoalmente à sessão. O Auxílio Brasil de R$ 600 será pago a partir de agosto. O presidente foi a pé do Palácio do Planalto ao Congresso para participar da sessão de promulgação da proposta que cria uma série de benefícios para a população de baixa renda até dezembro. Também foram promulgados o piso nacional da enfermagem e a proposta que limita o número de recursos que podem ser apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgadas as emendas constitucionais números 123, 124 e 125 de 2022. Também participaram da solenidade o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, além de outros ministros e parlamentares. Jair Bolsonaro quebrou o protocolo e discursou em plenário. É um governo que, juntamente com o parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. A PEC dos benefícios foi aprovada ontem, depois de muita negociação. Os principais pontos da proposta são aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 por mês, ampliação do Vale Gás, além da criação de um benefício de R$ 1.000 mensais para os caminhoneiros e um vale combustível para os taxistas, que ainda não tem valor exato, isso até o final deste ano. A previsão é que os reajustes do Auxílio Brasil e do Vale Gás comecem a ser pagos a partir do dia 18 de agosto e os auxílios a caminhoneiros e a taxistas a partir do dia 10 do mesmo mês.
O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que desobrigava a União de compensar os estados pela perda na arrecadação depois da redução dos impostos estaduais. O presidente Bolsonaro sancionou a lei que tornou combustíveis, gás natural, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo bens essenciais e limitou a cobrança de ICMS. Com a derrubada do veto, volta a valer uma parte do texto original e o governo passa a ter a obrigação de compensar os estados. O governo mudou a data final para que as pessoas façam o recadastramento no CAD único e continuem a receber os benefícios sociais. 8 milhões de famílias estão nesta situação. O prazo original terminaria amanhã. Agora, todos terão mais 90 dias para se organizar. Podem fazer isso até 14 de outubro. Existem duas maneiras de fazer o agendamento. A primeira delas é por meio do aplicativo CAD Único para celulares. A segunda é pelo site cadunico.dataprev.gov.br. E atenção, não se deve ir à fila sem fazer o agendamento. Você vai ver numa reportagem especial: partidas da Copa do Brasil têm invasão de campo, agressão a jogadores e tumulto fora do estádio. E na série especial, 13 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio foram mortas pelos companheiros dentro da própria casa. A polícia prendeu esta semana 11 pessoas suspeitas de participarem de um esquema de roubo de soja em São Paulo. O produto, que seguia de trem para o litoral, era roubado no meio do trajeto. Os trilhos cortam a Baixada Santista em direção ao maior porto da América Latina, mas parte da riqueza produzida no campo não chega ao destino, é desviada justamente na ferrovia. Um esquema que só este ano já provocou um prejuízo de 5 milhões de reais. São inúmeras falhas na segurança que permitem os criminosos invadirem facilmente os trilhos. A quadrilha se aproveita de momentos como esse, em que o trem fica parado à espera de uma autorização para seguir até o Porto de Santos e fazer a descarga. É nesse momento que os homens conseguem abrir os compartimentos embaixo dos vagões e aí deixar a soja cair para depois ensacá-la. Em alguns casos, a parte de cima dos vagões era arrombada para retirar a mercadoria. Nessas outras imagens, moradores de uma comunidade de São Vicente recolhem a soja nos trilhos. Um furto feito de dia e à noite. A empresa responsável pelo transporte dos grãos registrou 26 boletins de ocorrência e disse que colabora com as investigações. Esses indivíduos que moram ali na região aproveitam essa oportunidade e como devem receber algum tipo de uma vantagem econômica, eles aproveitam isso para repassar aos receptadores. A polícia descobriu um galpão clandestino para onde a soja roubada era levada. Lá também havia sacos de açúcar e farelo. A estrutura contava inclusive com uma empilhadeira para organizar a mercadoria. 11 pessoas foram presas em flagrante. A pena de receptação qualificada ela varia de 3 a 8 anos. Com a prisão desses receptadores, com certeza a tendência de diminuir esse tipo de furto, já que não vai ter o incentivo dos receptadores, é diminuir significativamente. Uma notícia que a gente dá com um grande aperto no coração. Aumentou em São Paulo o número de bebês abandonados. No primeiro semestre desse ano, foram 98 crianças de até 3 anos deixadas pelos pais. No mesmo período do ano anterior, foram 63. Em Jandira, na Grande São Paulo, o bebê foi encontrado em frente a este posto de saúde. Em Serra, no Espírito Santo, um recém-nascido foi abandonado perto de um campo de futebol. Estava com um cordão umbilical ainda. Estava todo sujo, de lama na cabecinha dele aqui. Em Três Pontas, Minas Gerais, câmeras de segurança flagraram quando um bebê é arremessado para dentro d'água. O corpo foi encontrado 2 dias depois. A mãe foi identificada. Confessou ter jogado o filho no córrego e alegou que a criança havia nascido morta. Ela foi presa. Todos esses casos foram registrados este ano. A pena para o crime de abandono depende das condições em que foi praticado e do desfecho.
O capitão da Polícia Militar de São Paulo diz que é possível saber o objetivo de quem abandona a criança. Se ela tem a intenção que a pessoa seja, que o recém-nascido seja encontrado, ela é colocada na porta de uma casa, numa calçada de grande fluxo de pessoas, numa situação em que é colocada numa caçamba de lixo, a intenção claramente é que essa criança fosse descartada. A sensação de que esse tipo de ocorrência tem aumentado se confirma em números. A cidade de São Paulo registrou no primeiro semestre deste ano um crescimento de 55% nos casos de abandono de crianças de 0 a 3 anos. Foram 98 casos de janeiro a junho de 2022, contra 63 no mesmo período do ano passado. São múltiplos fatores. A gente não pode desprezar o fato de que nós estamos numa crise econômica e que isso tem sérios impactos, especialmente no ambiente familiar, com o aumento dos índices de violência doméstica, alcoolismo. No estado todo, considerando apenas os recém-nascidos, também houve aumento. Foram 157 processos no Tribunal de Justiça em 2021. Em 2020, 136. Depois de resgatadas, as crianças recebem atendimento médico e são encaminhadas para os serviços públicos de acolhimento. Quando a família é identificada e algum parente é considerado apto para receber o bebê, ele é devolvido. Caso contrário, entra na fila da adoção. Vamos voltar a Brasília porque, em audiência pública no Senado, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que as Forças Armadas jamais serão revisoras das eleições, mas voltou a sugerir um comprovante impresso para conferir o resultado das urnas eletrônicas. O ministro da Defesa voltou a cobrar do Tribunal Superior Eleitoral o acolhimento de propostas apresentadas pelas Forças Armadas. Entre as sugestões, Paulo Sérgio Nogueira defendeu o uso de uma espécie de comprovante impresso no dia das eleições, como forma de testar a integridade das urnas. No teste de integridade, no dia da votação, há um voto na mão. Aquele elemento que faz ali, ou se é o servidor do TSE, ou se atenderem a nossa demanda de ser um eleitor, ele faz à mão, ele testa a urna e confere se o que ele fez à mão é o que saiu na urna. Isso é que é integridade. Aqui no Tribunal Superior Eleitoral, a proposta é vista pelos ministros como inviável, o que já foi defendido inúmeras vezes pelo presidente do TSE, Edson Fachin. Hoje, alguns ministros reforçaram que a legislação eleitoral não permite a impressão de votos, justamente pelo sigilo que a lei garante à escolha do eleitor. Os ministros também afirmaram que a Corte já aceitou todas as propostas viáveis e fundamentais para assegurar a integridade do processo eleitoral brasileiro. O tribunal divulgou que acatou 32 das 44 propostas apresentadas pela Comissão de Transparência Eleitoral, que conta com as Forças Armadas para as eleições de outubro. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União concluiu que a Justiça Eleitoral tem estrutura para garantir a segurança das eleições. O TSE também possui planos de contingências para situações específicas, previstos em manuais ou normativos internos, que oferecem proteção aos processos críticos na eleição, de forma a não permitir a interrupção das atividades em caso de incidentes graves, falhas ou desastres, ou ainda assegurar a sua retomada em tempo hábil, a não prejudicar o resultado das eleições. O Rio de Janeiro anunciou a vacinação contra a Covid para crianças de 3 a 4 anos a partir de amanhã. Ontem, a Anvisa aprovou a utilização da Coronavac para essa faixa etária. O esquema vacinal terá 2 doses. O intervalo entre as aplicações será de 28 dias. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Vamos a mais um destaque no noticiário internacional. A Europa está em alerta por causa das altas temperaturas. Além do forte calor, a seca traz o risco de incêndios que já ameaçam diversos países. Os termômetros já marcam 46 graus em algumas regiões de Portugal. No solo, a temperatura chega a 60 graus. Cenário que contribui para incêndios florestais como esse, flagrado por um morador. Apesar de quase ser encurralado pelas chamas e da baixa visibilidade, o motorista consegue escapar ileso. Não estou a ver nada. Esse morador de Palmela, a cerca de 50 quilômetros da capital Lisboa, diz que é a primeira vez, em pelo menos 30 anos, quando se mudou para lá, que o fogo chega tão perto da casa dele.
Ao menos uma pessoa morreu e centenas ficaram feridas nos incêndios que atingem o país. E à medida que o nível de atenção para uma catástrofe atinge o segundo grau mais grave, aeronaves são usadas para conter as chamas. Esse é o cenário de destruição que a gente encontra em várias partes de Portugal. 16 dos 18 distritos do país estão em alerta. O governo renovou até domingo o estado de contingência por causa do risco de novos incêndios. Na França, a situação também se agrava. Cerca de 6.500 pessoas tiveram que deixar as casas. Na Espanha, cerca de 400 bombeiros tentam apagar um foco de incêndio que já consumiu uma área equivalente a quase 5.000 campos de futebol. E a Itália vive a pior seca dos últimos 70 anos. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi apresentou sua renúncia hoje após uma crise na base governista. Para a saída ser confirmada, o pedido precisa ser aceito pelo presidente do país, que recusou. A crise política começou quando um partido aliado negou apoio numa votação importante no Senado. O projeto oferecia ajuda aos italianos afetados pela inflação, causada pela pandemia e a guerra na Ucrânia. Mario Draghi entendeu que, por conta disso, não tem mais capacidade de governar. No sistema parlamentarista, o primeiro-ministro precisa da maioria dos parlamentares para se manter no cargo. Como o presidente não aceitou a renúncia, o destino do primeiro-ministro será definido pelo Congresso. Morreu nos Estados Unidos, aos 73 anos, a primeira mulher do ex-presidente Donald Trump, Ivana Trump. Ivana Trump nasceu na então Tchecoslováquia e foi casada com Trump entre 1977 e 1992. Eles se divorciaram décadas antes dele se tornar presidente dos Estados Unidos. Os dois tiveram 3 filhos. Trump publicou em uma rede social que Ivana foi uma mulher maravilhosa, linda e incrível, que levou uma vida ótima e inspiradora. A causa da morte não foi informada. Cientistas chineses dizem ter criado uma tecnologia capaz de provar se os integrantes do Partido Comunista são realmente leais ou não à ideologia de esquerda. A máquina de ler mentes foi desenvolvida por pesquisadores de Hefei, na China. O programa de computador é capaz de analisar as expressões faciais e as ondas cerebrais das pessoas que fazem o teste. Com isso, seria possível responder se alguém é sincero ou não ao defender o Partido Comunista. O método é altamente invasivo, mas o partido alega que precisa saber o quanto os integrantes são obedientes, agradecidos e comprometidos. O estudo foi publicado na internet pelo Centro Nacional de Ciência da China no início de julho. Mas antes que fosse deletado pelo governo, o caso foi descoberto pela mídia internacional. A notícia virou manchete em todo o mundo. Um dos vídeos publicados mostrava, inclusive, alguns membros do Partido Comunista sendo avaliados. Nas imagens, os filiados estão numa cabine sendo expostos a artigos e informações da ideologia comunista. Se o projeto entrar em vigor, mais de 95 milhões de integrantes do partido podem ter de passar pelo teste. O presidente do Sri Lanka renunciou depois de fugir do país. O anúncio foi feito numa carta enviada ao presidente do parlamento, Gotabaya Rajapaksa. Chegou a Singapura depois de fugir para as Maldivas. De acordo com as autoridades do Sri Lanka, ele não recebeu nem solicitou o asilo político. E a visita é tratada como privada. O político deixou o país depois de uma onda de protestos contra a crise econômica. Os manifestantes que haviam tomado a residência oficial do governo já deixaram o local, mas seguem com os protestos do lado de fora do prédio. Após a renúncia, houve comemoração nas ruas do país. Vamos com a previsão do tempo? Cidades da região sul amanhecem com geada, enquanto a metade norte do país sofre com os incêndios
principalmente nos estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Nos próximos dias, nós vamos enfrentar queimadas? Sim, esse número pode aumentar, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Até o fim da semana, o ar seco ganha ainda mais força no interior do Brasil. Nas áreas claras, nada de chuva nesta sexta-feira, o que aumenta o risco de incêndios. Já no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, há previsão de temporais. Chove também, mas de forma leve, entre o norte do Amazonas e o litoral do Nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro e no Recife faz 29 e até 34 em Cuiabá. Em São Paulo, o veranico segue até sábado. Nesta sexta faz 28 graus. No domingo esfria um pouco e aí na segunda, ainda mais. Tempo delivery para o Fernando de Mogi das Cruzes, São Paulo. Opa, vamos lá. Fernando, a temperatura sobe nos próximos dias e não tem previsão de chuva até semana que vem. A sexta pode começar com nevoeiro e à tarde faz até 26 graus. No fim de semana, máximas de 27 e de 26. Agora é o Marcelo que quer saber como fica a temperatura em Piatã, na Bahia. Vamos lá. Marcelo, quando a gente fala Bahia, já pensa logo em calorzinho. Mas essa não é a realidade em Piatã. Previsão de muitas nuvens e chance de chuva fraca com temperaturas na casa aí, olha, dos 20 graus. Ô, Lídia, agora tempo delivery para Cris Lemos. Você prometeu como é que vai ficar o tempo lá na minha querida Cambuquira, no sul de Minas. Agora eu pago a minha dívida, Cris. Vamos lá. Seguinte, bora para Cambuquira, cidade do Circuito das Águas. O calorzinho da tarde está garantido até o início da semana que vem. E a boa notícia é que não tem previsão de chuva. Nesta sexta, máxima de 23 graus. No fim de semana, faz até 24 e 26 graus. Faça como eles, participe aqui do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag #VocêJR. Cris, Lídia, eu vou lá conferir se é verdade tudo que você falou. Vá. Obrigada, boa noite. Até amanhã, Lídia. Até amanhã. Entidades protetoras de animais entraram com uma ação para anular a importação de 18 girafas feitas pelo Bioparque do Rio. 3 animais morreram sob suspeita de maus tratos. A ação foi movida com base nos laudos da Polícia Federal sobre a situação das girafas, desde a chegada ao Brasil, em novembro do ano passado. As análises mostraram que os animais têm sofrido maus tratos e abusos. Uma das principais críticas foi sobre o local para onde foram levados após desembarcarem da África. O resort, que serviria para a ambientação, não oferecia condições adequadas. O documento aponta ainda que as girafas estavam confinadas em espaços muito menores do que recomendam as normas técnicas do IBAMA. No local, vergalhões e ferros também estariam colocando os animais em perigo. Os peritos também apontaram diversas irregularidades no processo de importação das girafas. Segundo eles, o Bioparque teria apresentado documentos falsos para facilitar a entrada dos animais no país. Um deles sugeria uma parceria com uma organização internacional para estudos e suporte técnico. Mas procurada, a entidade disse que a informação é falsa e que não concorda com qualquer tipo de parceria. Os documentos também revelaram irregularidades na empresa que enviou os animais ao país. Segundo os laudos, a companhia captura os animais na natureza para exportá-los, o que tornaria a importação ilegal por ter fim comercial. O Fórum Nacional de Defesa e Proteção Animal quer que as girafas sejam resgatadas e levadas para um local adequado. Buscamos anular de vez por todas o processo de importação que foi totalmente fraudulento, fazer com que o Bioparque perca a propriedade desses animais e assim, dentre várias outras medidas, que eles possam ser encaminhados para um santuário onde eles não serão comercializados, muito menos exibidos. Em nota, o Bioparque afirma que possui outros laudos que atestam o bem-estar dos animais e que vai apresentar análises de especialistas independentes. Diz também que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos aos órgãos competentes. 30% das vítimas de feminicídio perderam a vida onde justamente deveriam se sentir mais seguras, dentro da própria casa.
Na série especial de hoje, um assassinato disfarçado de acidente doméstico. E como muitas vezes também acontece, o suspeito do crime é marido da vítima. Dia 27 de dezembro de 2019, a minha filha foi assassinada. Dona Cristiane recebeu uma ligação do celular da filha, mas não conseguiu atender a tempo. Ao retornar, recebeu a notícia. O taxista disse assim para mim: a sua filha está morta. E foi naquela hora o desespero. Parece assim que já bateu mesmo, eu não tive nenhuma dúvida, sabe, quando ele falou. Thaís havia sido levada de táxi pelo marido para uma unidade de pronto atendimento. Ela já chegou ao local morta. Ela tinha 27 anos. Ela era uma mulher muito alegre, muito forte. Nunca deixou faltar nada para mim e para minha irmã. A gente sempre saía, se divertia. Eu era muito apegada com ela. Thaís deixou 2 filhas. A mais velha, do primeiro casamento, na época do crime, tinha 9 anos. Eu fui pra fora, fiquei olhando pro céu, pedindo pra Deus que fosse mentira, que ela não tivesse falecido de verdade. E que nada disso é só um sonho. Mas não foi assim. A irmã dela, a filha mais nova, é fruto da união entre Thaís e Odilon, o homem acusado de ter cometido o crime. No dia que Thaís morreu, ela tinha apenas 6 anos de idade. Eu me lembro muito quando ela se arrumava para ir para a igreja. Minha mãe era muito bonita. Tudo aconteceu na manhã de uma sexta-feira, na casa onde a jovem vivia com o marido. Em depoimento à polícia, o marido da Thaís disse que encontrou a esposa aqui na cozinha lavando louça, quando ela teria passado mal e caído no chão, com dificuldades para respirar. Ele disse para os policiais que tentou fazer os primeiros socorros, mas não conseguiu. Foi quando então ele saiu para pedir ajuda para os vizinhos. Thaís foi levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu e morreu no caminho. Os familiares da Thaís não acreditam nessa versão. Isso porque o laudo do Instituto Médico Legal revelou alguns hematomas no corpo da Thaís. E segundo os peritos, o motivo da morte dela foi asfixia mecânica, o que caracteriza estrangulamento. Sem sombra de dúvidas, estipular que houve um estrangulamento, e isso foi comprovado inclusive pelo depoimento do perito no processo criminal. A Thaís foi assassinada sem sombra de dúvidas. Thaís era casada havia pouco mais de 7 anos com o Odilon Ribeiro dos Santos. Ela trabalhava como diarista, ele como vigilante. Ele é muito frio, tu não tem noção. Ele é muito frio. Ninguém na família desconfiava que a união tivesse problemas ou que Odilon poderia cometer um crime. Mas uma amiga disse que meses antes da morte, Thaís parecia mais triste, desanimada com o relacionamento e que já pensava em se separar de Odilon. O que a gente sabe, né, é que a Thaís tentou se separar 2 vezes, né, mas ela não conseguiu porque ela foi morta, né, antes. Odilon responde liberdade pelo crime e aguarda julgamento. Hoje, as meninas vivem com a avó, nessa casa simples na periferia de Belém. Perdi uma filha que foi assassinada. Tenho 2 netas para criar. Que eu tô fazendo assim, ó, para dar todo o apoio e não consigo. Essa casa antes era muito mais feliz. Na verdade, eu era muito mais feliz antes dela morrer. Segundo o Ministério Público do Pará, existem cerca de 600 casos de feminicídio em investigação no estado. Mulheres assassinadas, geralmente pelo fato de serem bem-sucedidas ou quererem terminar o relacionamento. A melhor coisa do mundo era estar com ela, do lado dela. Tudo que ela fazia, ela me ajudava. Ela me ensinou muita coisa. O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre os órfãos do feminicídio. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. 3 crianças morreram depois de um deslizamento de terra atingir uma escola no noroeste da Colômbia. Em imagens compartilhadas em redes sociais, é possível ver moradores usando pás para tentar encontrar sobreviventes. Segundo as autoridades locais, mais de 100 pessoas trabalham nas buscas. Uma professora e outras 18 crianças foram resgatadas com vida dos escombros. Fortes chuvas atingiram a cidade dos Andes nos últimos dias.
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o médico francês acusado de agredir com socos e ofensas racistas o porteiro do prédio onde ele mora em Copacabana. Gilles Teboul foi denunciado pelos crimes por injúria racial, ameaça e agressão. O Ministério Público manteve a proibição do médico de deixar o Brasil. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do edifício. O francês foi ouvido pela polícia e negou as agressões. A violência tem sido registrada em jogos profissionais e também nos amadores. Só nesta semana, 3 pessoas morreram em tiroteios em partidas de futebol no Distrito Federal e em Porto Alegre. Houve um caso também em Mato Grosso do Sul. A história mais recente aconteceu no Distrito Federal. 2 homens de 27 e 33 anos morreram em um tiroteio no ginásio poliesportivo de Santa Maria. O crime, na quarta noite, foi logo após um jogo de futebol amador. Outras 2 pessoas foram baleadas e encaminhadas ao hospital. Ninguém foi preso. Aqui no Rio Grande do Sul, uma morte em jogo de futebol foi registrada essa semana. Um jovem de 26 anos perdeu a vida ao ser baleado. De acordo com a investigação da Polícia Civil, Diogo Bueno Pedroso não estava nem envolvido na confusão. O crime aconteceu em um ginásio em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Não foi nenhuma briga em jogo, nada. Esse rapaz que acabou levando tiro, ele estava comendo um churrasco ali. Nessa quarta-feira, o homem que efetuou os disparos foi preso. Ele tem antecedentes por tráfico de drogas e vai ser indiciado por homicídio. Já em Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul, um treinador de futsal atirou contra o juiz, que não ficou ferido. O autor dos disparos foi preso, mas deve responder em liberdade. E em 3 estados diferentes, jogos decisivos da Copa do Brasil também foram ofuscados pela violência. Em um dos episódios, um torcedor invadiu o gramado e tentou agredir o goleiro do Corinthians. Na Vila Belmiro, o jogo entre Corinthians e Santos decidia qual time passaria às quartas de final. O Corinthians perdeu por 1-0, mas como ganhou a primeira partida por uma diferença de 4 gols, passou adiante. Depois do apito final, torcedores do Santos lançaram rojões e sinalizadores sobre o gramado. Um deles desceu da arquibancada e agrediu o goleiro Cássio. Ele foi contido por seguranças e policiais. Os jogadores do Corinthians tiveram que correr em direção ao vestiário para escapar de novas agressões. 5 torcedores foram identificados e detidos pela polícia, mas já foram liberados, inclusive o que atacou Cássio. Eles devem responder a processos na justiça e o Santos corre o risco de ser punido com a perda do mando de campo em até 10 partidas. Em nota, a direção do Santos lamentou os incidentes e prometeu punir os torcedores. Formado nas categorias de base do clube, Neymar condenou pelas redes sociais a atitude do torcedor que agrediu Cássio. Também pelas redes sociais, o goleiro afirmou que a violência nos gramados não pode se tornar normal. Mas não foi só o Clássico Paulista. Em outras 2 partidas na mesma noite, a alegria do futebol se misturou à violência dos torcedores. No Rio de Janeiro, o jogo foi entre Flamengo e Atlético Mineiro. O rubro-negro carioca se classificou, mas o resultado fora do campo não foi muito diferente da confusão em São Paulo. Foi o que sobrou depois da selvageria. Muita cadeira voando, né? Tinha mesa, tinha garrafa voando. Eles arrebentaram aqui, invadiram, pularam aqui, ó, cadeado. A banca de jornais virou proteção contra as bombas, usadas pela polícia para dispersar a multidão. Houve confusão entre torcedores do Flamengo e muitas bombas para conter as brigas. Uma praça de guerra. Ele só melhorou quando a polícia chegou e o gás lacrimogêneo comeu solto. O ônibus que levava os jogadores do Atlético Mineiro foi apedrejado. Os portões do estádio também não resistiram à barbárie. Dezenas de pessoas foram pisoteadas. Teve confusão também entre a polícia e torcedores do Galo antes da partida. O Maracanã foi erguido no coração de um bairro residencial, o que na época já gerou muita discussão.
Mais de 70 anos depois, a interferência do estádio na rotina do bairro ainda é motivo de polêmica. Segundo os moradores, a cada jogo eles ficam reféns do que acontece antes e depois das partidas. A gente não tem o direito de ir e vir mais. Em dia de jogo, ou você sai daqui e volta depois do jogo, ou você se tranca dentro de casa. Antes mesmo da bola rolar pela rodada decisiva da Copa do Brasil, torcedores do Ceará e do Fortaleza se enfrentaram no entorno do Estádio Castelão. Há registro de tiros disparados. Um carro foi destruído. O Ceará venceu o jogo por 1-0, mas quem se classificou foi o Fortaleza, por ter vencido a partida de ida por uma diferença maior de gols. As cenas de violência serão analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que pode decidir sobre possíveis punições. Uma noite de 3 jogos decisivos, marcada pela violência. Essa tragédia no estádio de futebol, envolvendo jogador e torcedor, já está sendo anunciada. A cada dia ela se aproxima. É bem claro que há um grande relaxamento. As pessoas acham que não vai acontecer nada. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Boa noite e até segunda. Boa noite.